Boa noite. Boa noite. Justiça volta a negar ao governo Alckmin a reintegração de posse das escolas tomadas pelos alunos. Bélgica mantém estado de alerta máximo e faz novas operações antiterror. Presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, já disse que quer aproximar relações com o Brasil. Ex-deputado Pedro Correia, condenado no mensalão e na Lava Jato, passa a cumprir pena em regime fechado. Justiça volta a negar recurso do governo de São Paulo que pede a reintegração de posse de escolas ocupadas. Os estudantes protestam contra a reorganização que será implementada pelo governador Geraldo Alckmin. 110 escolas estão fechadas pelos estudantes em todo o estado. Para a Justiça de São Paulo, o governo não perdeu a posse das escolas invadidas por estudantes e, por isso, não é necessária uma ação de reintegração. Os desembargadores avaliaram que o objetivo dos estudantes é fazer com que o Estado abra discussão sobre o projeto de reorganização da rede de ensino e que a manifestação é legítima. A decisão foi unânime, mas ainda é liminar. O mérito da ação não tem data para ser julgado. Apesar da decisão favorável aos estudantes, o relator do recurso, o desembargador Coimbra Schmidt, pediu para que os integrantes do movimento permitam a continuidade das aulas dentro das escolas fechadas. Uma reunião de conciliação estava marcada para essa tarde, mas ela foi cancelada porque os representantes do governo do estado não compareceram. O protesto dos estudantes é contra a reorganização escolar anunciada pela Secretaria Estadual de Educação, que prevê a divisão de escolas por ciclos, transferência de alunos e o fechamento de 94 escolas em todo o estado que passariam a ter ensino técnico ou seriam transformadas em creches municipais. Os estudantes reclamam da falta de diálogo. O governo alega que o movimento é político, com a presença de movimentos como o MTST e a APOESP, o Sindicato dos Professores, ligado à CUT e ao PT. Sobre a decisão da Justiça, o governo do estado afirma que se mantém aberto ao diálogo. E a Secretaria da Educação decidiu cancelar as provas do SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo, nas escolas ocupadas. Nas outras unidades de ensino, o exame vai acontecer amanhã e na quarta. Segundo a Secretaria, participam da avaliação estudantes dos terceiros, quintos, sétimos e nonos anos do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. A Secretaria prevê a participação de 1.200.000 alunos na avaliação. Barreira não é capaz de conter a lama da Samarco que chega ao mar do Espírito Santo. A barreira de 9 quilômetros montada na foz do Rio Doce, em Regência, Linhares, norte do Espírito Santo, não foi suficiente para impedir a lama de chegar ao litoral e se espalhar pelo mar. A Samarco diz que a quantidade de rejeitos é bem menor do que o volume que chegaria caso não houvessem as barreiras. Hoje, pescadores contratados pela Samarco recolhiam peixes mortos na praia da povoação perto da foz do Rio Doce. A onda de lama percorreu 650 quilômetros de rio desde o rompimento das barragens em Mariana, no dia 5. O desastre ambiental do estado de Minas Gerais deixou 8 mortos identificados, 4 não identificados e 11 pessoas desaparecidas. A semana começa com previsão de muita chuva aqui na capital paulista. A boa notícia é que essa chuva toda está ajudando a elevar os níveis das represas que abastecem São Paulo. O Cantareira, por exemplo, teve uma leve alta de 18,4% para 18,5% da capacidade. Então vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O ar mais quente associado à alta umidade favorece a formação de áreas de instabilidade que espalham nuvens carregadas sobre o estado. Assim, a terça-feira terá predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia em todas as regiões paulistas e há risco de temporais. As temperaturas não caem muito, com máxima amanhã de 33 graus em Presidente Prudente. E a sensação de tempo abafado continua, com máximas de 28 graus em Franca e de 35 em Ribeirão Preto. E no litoral, temperaturas um pouco mais amenas, com máxima de 29 graus em Caraguatatuba e de 25 graus em Santos.
Aqui na capital, até quarta-feira, o céu fica com muitas nuvens, são esperadas poucas aberturas de sol e pode chover a qualquer momento. Máximas de 26 e 27 graus. E na quinta-feira, a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima deve ficar em 28 graus. Deslizamento de terra deixa 104 mortos e dezenas de desaparecidos em Mianmar. O acidente aconteceu no último sábado no norte do país. Uma montanha de terra e dejetos caiu sobre várias cabanas onde dormiam mineiros que faziam a extração de restos de jade, uma das principais fontes de economia de Mianmar. Equipes de resgate continuam as buscas entre os escombros, mas, segundo autoridades, o balanço de mortos e desaparecidos ainda é provisório, pois não se sabe ao certo quantas pessoas moravam na região. Em disputa acirrada, candidato da oposição, Maurício Macri, eleito presidente da Argentina e põe fim a 12 anos de kirchnerismo. Em ligação telefônica com o presidente Dilma Rousseff, ele indicou a intenção de aproximar as relações com o Brasil. O empresário Maurício Macri, atual prefeito de Buenos Aires e ex-presidente do Boca Juniors, venceu ontem o segundo turno das eleições com pouco mais de 53% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato governista Daniel Scioli. Líder de uma frente de centro-direita opositora do atual governo de Cristina Kirchner, Macri é o primeiro governante em 100 anos de vida política na Argentina que não pertence nem ao Partido Peronista nem ao social-democrata. Ele vai governar com o Congresso dominado pela Frente da Vitória, partido de Scioli, além da maioria das províncias controladas por governadores peronistas. Hoje, a presidente Dilma Rousseff parabenizou Macri pela vitória e anunciou que vai à cerimônia de posse no dia 10 de dezembro. Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência Argentina, Macri afirmou que quer dar nova vitalidade ao Mercosul e relações mais dinâmicas e fluidas com o Brasil. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natália, analisa a vitória de Maurício Macri e fala sobre o futuro da Argentina. Como vocês viram, a Argentina elegeu um novo presidente. E a boa notícia é que Maurício Macri será o parceiro de que o Brasil precisa. Os argentinos não estão em recessão, como a gente. Mas há 4 anos a economia deles cresce muito pouco. O presidente eleito não é partidário de enfrentamento, como Cristina Kirchner e o finado marido dela, Néstor Kirchner. Os dois desconfiavam dos empresários. É então previsível que o clima deva mudar. Maurício Macri quer acabar com o racionamento de dólares que infernizava o comércio exterior. Ele deverá desvalorizar o peso para atrair dinheiro de fora. O governo de Cristina bloqueava as autorizações de importação e, com isso, a indústria brasileira saía perdendo. O comércio caiu entre os dois países em 2 anos 40%. É então um ponto para o Brasil. Outra dificuldade, a Argentina estava no crédito externo. O país está em inadimplência por causa de um litígio com um punhado de fundos credores americanos. Hoje, o jornal Clarín diz que o presidente eleito despachará 2 missões econômicas e uma delas é justamente para os Estados Unidos, para tentar desatar este nó. Com mais crédito, a economia argentina volta a crescer e volta a comprar mais do Brasil. A segunda missão econômica do presidente eleito irá para a China, justamente em busca de novos empréstimos. A China pegou o lugar do Brasil como o maior parceiro comercial da Argentina. O governo da presidente Cristina Kirchner assinou acordos comerciais com os chineses que acabaram machucando o Mercosul. São coisas que Maurício Macri criticou na campanha eleitoral dele. E ainda hoje, numa primeira entrevista coletiva, Macri disse que era preciso revitalizar o Mercosul. A bem da verdade, esse bloco comercial industrial está na UTI. E se ele sair de lá e se recuperar a saúde que tinha nos anos de 1990, os países membros investem mais um no outro, comercializam mais e todos saem ganhando. Em resumo, os empresários e os diplomatas brasileiros têm razões de sobra para comemorar a derrota de Daniel Scioli, o aliado de Cristina e candidato presidencial do peronismo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Guerra contra o terror. Bélgica realiza mais operações antiterror e prende suspeitos. Bruxelas mantém estado de alerta máximo pelo 3º dia. E o primeiro-ministro britânico David Cameron quer realizar ataques aéreos contra o Estado Islâmico junto com a França. David Cameron e o presidente François Hollande foram ao Bataclan, onde morreram 90 das 130 vítimas dos ataques de 13 de novembro.
No Palácio do Eliseu, Cameron expressou total apoio aos bombardeios franceses contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque e anunciou a intenção de participar da coalizão na luta contra os jihadistas. Ele precisa da aprovação de seu parlamento para usar os aviões militares. Cameron também ofereceu à França o uso de uma base aérea no Chipre. François Hollande trabalha para formar uma grande coalizão. Amanhã ele vai a Washington. Ainda nesta semana recebe a chanceler alemã Angela Merkel, vai a Moscou conversar com Vladimir Putin e no domingo recebe o presidente da China, Xi Jinping. Na Bélgica, mais 5 suspeitos foram detidos em operações antiterror na capital Bruxelas e na cidade de Liège. Desde domingo, 21 pessoas já foram detidas em pelo menos 19 operações policiais em Bruxelas e nos arredores. A Procuradoria informou que Salah Abdeslam, suspeito-chave dos atentados de Paris, não foi capturado e a caçada continua. Bruxelas vive o 3º dia consecutivo de alerta máximo. Soldados patrulham as ruas quase desertas e fazem guarda de prédios da União Europeia. As escolas estão fechadas, assim como o metrô, museus e muitas lojas. O governo pede que os moradores evitem grandes concentrações. A Alemanha faz controle total de sua fronteira com a Bélgica na operação para encontrar o terrorista foragido. Todos os veículos são inspecionados e os passageiros são obrigados a mostrar o passaporte. Países intensificam ataques contra o Estado Islâmico. A França iniciou operações militares a partir do porta-aviões no Mediterrâneo e a Rússia afirma que atingiu quase 500 alvos terroristas na Síria. A Força Aérea Russa realizou 141 voos e bombardeou 472 alvos em cidades importantes, como Damasco, Idlib, Raqqa e Homs. O Ministério da Defesa afirmou ainda que nos últimos 5 dias destruiu mais de 1.000 caminhões usados pelo Estado Islâmico para transportar petróleo. Também foi bombardeada uma refinaria a 50 quilômetros de Raqqa. O petróleo é uma das principais fontes de financiamento dos terroristas. Chegou ao Mediterrâneo o porta-aviões Charles de Gaulle, que deve multiplicar por 3 o poder de ataque da aviação francesa. Os caças já decolaram para missões contra alvos do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A movimentação militar russa e francesa levou o Iraque a suspender os voos civis para as cidades curdas de Soleimania e Erbil, que ficam no norte. Os aeroportos da capital Bagdá e de outras cidades do sul do país funcionam normalmente. O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, afirmou que todo cuidado é pouco no combate a ações terroristas. A declaração foi dada na abertura do Seminário Internacional de Enfrentamento ao Terrorismo no Brasil, realizado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O ministro afirmou ainda que os cuidados com a Olimpíada serão maiores que os tomados na Copa de 2014. Berzoini disse ainda que o Brasil vai aceitar a cooperação de órgãos de inteligência internacionais para reduzir os riscos de eventuais episódios de terrorismo. Ontem, o governo francês ofereceu à presidente Dilma Rousseff os serviços de inteligência e informação do país europeu para a Olimpíada de 2016. O programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo completa 2 anos em janeiro. E um levantamento do governo municipal mostra queda na criminalidade na Cracolândia nesse período. Nossa equipe foi até a região ouvir os moradores sobre o assunto. Já são 8 anos morando a 2 quadras da Cracolândia. Durante esse período, o Tássio já sofreu 2 tentativas de assalto. Mesmo assim, ele acha que a situação melhorou nos últimos meses. Só que o medo fez ele mudar hábitos. Eu parei de carregar muitos eletrônicos, né, como notebook, celular, tablet, essas coisas, né? Eu tento não deixar muito à mostra, né? Outra coisa também que eu parei de fazer foi vir de mochila, né? Porque a mochila chama muita atenção. A Daniela mora no bairro há 1 ano. Ela também concorda que a segurança melhorou, mas evita ao máximo passar perto dos usuários de drogas. Eu não passo por lá, claro, eu dou a volta na rua e vou rápido, assim, com uma cara meio fechada. Para a prefeitura, a aglomeração conhecida como fluxo diminuiu como reflexo do programa de Braços Abertos, que completa 2 anos em janeiro. O projeto, que oferece trabalho, renda, moradia e tratamento, já atendeu 800 dependentes químicos.
Com base em dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, a Prefeitura de São Paulo fez um mapeamento específico sobre a violência na região da Cracolândia, uma área de mais ou menos 300 metros quadrados que inclui 14 ruas e avenidas aqui do bairro da Luz. De acordo com esses números, houve queda na criminalidade de janeiro a outubro deste ano, na comparação com os 2 anos anteriores. A Prefeitura diz que os furtos diminuíram quase 60%, roubos 32%. Já os furtos de veículos caíram pela metade. Mas o presidente do Conselho de Segurança do bairro contesta essas estatísticas. Muitas daquelas pessoas não registram mais ocorrência pelo medo, pelo cansaço. Muitos caminham naquela região já com o boletim de ocorrência feito há 2, 3 anos atrás. É uma situação ali de tragédia, se ela é maior ou ela é menor, mas ela continua prevalecendo. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que o ex-deputado federal Pedro Correia, do PP, passe a cumprir a condenação no processo do mensalão petista em regime fechado. Em prisão preventiva pela Lava Jato, no Paraná, desde abril deste ano, Pedro Correia foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 7 meses. Antes de ser preso no esquema de corrupção da Petrobras, Correia cumpria pena em regime semiaberto, definida no julgamento do mensalão petista. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu ao pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e cassou o benefício que dava direito ao ex-deputado de trabalhar de dia fora da cadeia e dormir na prisão à noite. Segundo o Ministério Público Federal, Correia voltou a cometer crimes após ser condenado no mensalão petista. Em São Paulo, o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, participa da 9ª edição do Fórum da Associação Nacional de Editores de Revistas. Ao contrário das outras vezes em que esteve na capital, hoje ele falou sobre a operação. Em São Paulo, o juiz federal falou a uma plateia de jornalistas e publicitários. À frente da Operação Lava Jato, Sérgio Moro se disse decepcionado com os reflexos da investigação no país. Ele comentou que o Brasil não vai ficar livre da corrupção enquanto a estrutura da administração pública não mudar. Esse processo, até o momento, tem tido... tem ido bem, mas eu não posso assegurar o dia de amanhã. Porque apesar dessas revelações e de todo o impacto desse processo, não assisti respostas institucionais relevantes por parte do nosso Congresso e por parte do nosso governo. Parece que a Operação Lava Jato, nessa perspectiva, é uma voz pregando no deserto, se é que se pode utilizar essa expressão. Moro respondeu também sobre as recorrentes críticas de advogados, de que ele manda prender acusados de corrupção antes mesmo do julgamento final do processo. O juiz afirmou que há base jurídica para isso e que só com as prisões já houve um freio em crimes cometidos por figuras poderosas. Foi fundamental para que se conseguisse, vamos dizer, dar um certo freio a algumas condutas que nos causavam espanto até pela ousadia. Teve mais de um caso em que a operação já em andamento há tempos e com uma publicidade elevada, em que algumas pessoas ainda estavam praticando crime de corrupção, mesmo com toda aquela publicidade. O juiz Sérgio Moro defendeu que a imprensa continue a divulgar delações de criminosos que falam em troca de penas menores. Disse que o papel da imprensa é informar, ainda que haja o risco de algum mal-entendido. Ele criticou a nova lei de direito de resposta nos veículos de comunicação aprovada pelo governo. Segundo Sérgio Moro, a medida é vaga e pode gerar uma espécie de censura. A lei provavelmente é movida por boas intenções, mas ela me parece que ficou um pouco vaga no delimitar esse direito de resposta. Então, em que circunstâncias deve-se permitir o direito de resposta? Mesmo que se a notícia for verdadeira, por exemplo, na verdade o direito de resposta previsto constitucionalmente é importante para ampliar o debate. Então não deve ser utilizado como instrumento de censura. Agora ela pode ser corrigida pelo Congresso ou pode ser corrigida nos tribunais. A nova lei, que já está em vigor, prevê que o posicionamento da pessoa que se diz ofendida deverá ocupar o mesmo espaço e ter o mesmo destaque no veículo de imprensa que a matéria que despertou o pedido de resposta.
A seguir, Camargo Correia vende o controle da Alpargatas para JF Investimentos. E a crise atinge a festa do Natal. Agências afirmam que diminuiu a contratação de Papais Noéis neste ano. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Bonitinha, bonitão. O que é uma prova de amor para você? Ganhar um presente? Ouvir um eu te amo? Ou receber gentileza no dia a dia? No Todo Seu dessa segunda, nós vamos falar sobre a linguagem do amor. Tem a gastronomia do chefe Paulo Rick e ainda música e entrevista com o padre Juarez de Castro. Então eu acho muito importante que a gente tenha muita caridade. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. É imperdível. Pode vir que eu estou te esperando. Camargo Correia vende o controle da Alpargatas para a JF Investimentos do grupo JBS. A Alpargatas é dona de marcas como Havaiana e Timberland. Já a JBS atua no ramo de processamento de carnes e tem entre suas empresas mais conhecidas a Friboi e a Swift. De acordo com o comunicado da Comissão de Valores Mobiliários, a operação é de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. O negócio ainda está sujeito à aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As farmacêuticas Pfizer e Allergan anunciaram hoje um acordo de fusão no valor de 160 bilhões de dólares. Segundo o Wall Street Journal, o negócio irá criar a maior empresa farmacêutica do mundo em vendas. A Pfizer é uma das maiores empresas do setor e fabricante de medicamentos como o Viagra. A irlandesa Allergan produz o Botox e remédios para o mal de Alzheimer. A fusão ainda depende do aval de órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da União Europeia, além da aprovação dos acionistas das duas empresas. Natal de crise econômica vai ser Natal de presentes mais baratos. Para tentar salvar algum lucro, os comerciantes estão cortando despesas na decoração e na contratação de funcionários. Este ano vai faltar emprego até para o Papai Noel. Fim de ano tá aí e já tem decoração de Natal. E se tem decoração, tem também o Papai Noel. Adoro, amo Natal, amo. É, dona Olga, pois fique feliz em saber que o Papai Noel já está preparando a roupa, o óculos e a touca. Natal é sinônimo de alegria para toda a criançada e também para muito adulto, principalmente os que têm barriga e barba branca, que conseguem ganhar um dinheiro extra no final do ano fazendo bicos como o Papai Noel. É, mas até para o Papai Noel a crise está fazendo efeito. E não é só porque a quantidade de presentes diminuiu, não. É porque o próprio emprego dele, hoje, está em jogo. Esse ano aqui todo mundo pisou no freio. Eu acredito que toda a classe de Papai Noel também sentiu, porque ficou mais difícil de conseguir um patrocinador para a gente poder trabalhar e fazer um bom trabalho, né? Este dono de uma agência de Papais Noéis diz que em 18 anos de empresa nunca viu uma situação assim. Calcula que somente 40% dos Papais Noéis da agência estejam contratados. E diz que o cenário para quem quer começar com essa carreira agora não tem nada da alegria do Natal.
Eu tenho 118 Papais Noéis no meu casting, né? Mas existem os novos, os que chegaram, 50, 60, né? Que não tem experiência nenhuma. Se está difícil para aqueles que são profissionais, para esses pior ainda. Com tanto Papai Noel sem chaminé, a solução para conseguir o emprego é se destacar. Eu tenho que chamar a atenção dela para a conduta dela durante o dia. Escovar dente, tomar banho sozinha, lavar o pé, lavar o chulé, comer arroz, feijão, carninha, batata. A prioridade é que eles sejam educados, tenham paciência com as crianças no atendimento ao público, tratamento, né, sejam gentis, carinhosos. E uma boa performance do Bom Velhinho pode iluminar também as vendas dos shoppings. Você vem no shopping para ver a decoração e acaba comprando. Acaba comprando mais, com certeza. Sempre atrai mais, principalmente coisa para ele, né? Que já vai esperando o Natal. Primeiro Natal, filha. O Ministério do Planejamento prevê recessão maior para o Brasil em 2016. De acordo com o documento enviado à Comissão Mista de Orçamento, o governo prevê uma contração do PIB de 1,9%. A previsão anterior era de uma retração de 1%. Se a previsão se concretizar, será a primeira vez que o país vai registrar 2 anos seguidos de contração na economia. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma excelente noite para você. Você fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Fred Melo Paiva investiga a tendência da gourmetização em cidade ocupada. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.